Então, olha só, qual é o nosso maior desejo? É a gente ter mais idade, porém envelhecer mais saudável, né? É você ficar mais velha de idade, porém, biologicamente, o seu corpo estar bem, ele estar saudável, sem estar com doença, sem ter que estar tomando remédio, um monte de remédio, aí depois começa a usar um remédio para tratar os sintomas que o remédio está dando e aquela loucura. Nosso sonho de consumo hoje é a gente entrar na vida idosa tão bem quanto nós estamos hoje. Se namoro isso é possível, é totalmente possível. E está nas nossas mãos. A gente só precisa de um pouco mais de orientação e informação acerca de algumas coisas que a gente convive no nosso dia a dia, que a gente acha que não tem problema nenhum, mas, no entanto, isso está interferindo na sua saúde e você vai ver nesse treinamento aqui. Vou dar um exemplo já adiantando. Você se submeter ao excesso de Wi-Fi, de energias eletromagnéticas, isso pode afetar muito a qualidade do seu sono e por aí vai. É uma pessoa que não dorme bem, que não tem um sono aprofundado, ela deixa de produzir várias substâncias vitais importantes para o corpo que vai repercutir no futuro, né, na sua saúde lá no futuro mental, por exemplo. Não só mental, mas uma das principais é mental. Então é isso. Agora a gente vai aí ver os 4 segredos para você envelhecer mais jovem. E se você entender esses 4 segredos aqui que eu vou falar aqui para você, você vai começar a colocar em prática coisas que você vai aprender e isso vai repercutir no seu presente, porque te traz aí alguns alívios imediatos, isso vai repercutir em todo um futuro de 5, 10, 15, 20, 30 anos daqui para frente, ou seja, na nossa vida idosa. Então é isso, vamos lá. A gente agora vai entender como que é que a gente vai aplicar esses 4 segredos. Primeiro a gente vai entender quais são esses 4 segredos. Eu quero que você guarde igual a ouro, igual a dinheiro, que é algo ao ouro precioso, porque são informações que vão fazer toda a diferença na sua saúde, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui uma tela. Vamos lá, aula de biologia. Ai, meu Deus, eu vou desligar porque eu não entendo nada. Não, calma. Você precisa ter esse conhecimento, isso é importante, tá? Porque tudo tem a ver com a sua qualidade da sua célula, do seu corpo, tá bom? Claro, se eu tô falando em envelhecer jovem, eu tô falando que são coisas que vão tornar as suas células jovem funcionando da melhor maneira, as células estarem produzindo mais substâncias de limpeza para drenar todo o lixo tóxico que tem dentro do seu corpo, tá? Para você não estar dentro de uma ambulância. Olha, vai embora a ambulância, foi embora a ambulância. Então vamos lá, tá? É o desenho de uma célula. E você vai aprender que os 4 segredos estão sim dentro dessa célula, tá bom? Então vamos lá. Primeiro segredo que eu quero que você entenda que é o seguinte, tá? Segredo número 1, são substâncias chamadas telômeros. Meu Deus, amor, o que é telômero? Telômero é uma estrutura que fica dentro da célula, bem lá dentro mesmo, bem lá no centrozinho da célula. E é ele que determina o seu envelhecimento de qualidade ou não. O que determina isso? Vamos lá. Os telômeros, eles são substâncias, só para ilustrar aqui para você, tá? O telômero, ele tem um certo comprimento. A gente nasce com um telômero compridinho. Ao longo da nossa vida, esse telômero, ele vai se encurtando, ele vai ficando cada vez mais curtinho. Toda vez que ele vai se tornando mais curtinho, as nossas células, elas vão envelhecendo. Então, descobriu-se que coisas que mantêm esses telômeros compridos fazem a célula ficar mais jovem, fazem as células produzirem substâncias de rejuvenescimento, limpeza do seu corpo, energia no seu corpo. Então você vai aprender aqui comigo nesse treinamento quais são as coisas que vão manter os seus telômeros mais compridos, tá? Então à medida que a gente vai envelhecendo, esse telômero ele vai encurtando, tá? Esse é o rumo natural do corpo. Aí ele vai ficando curtinho. Quanto mais curtinho, menos a célula vai ser, como se diz,
produzir as coisas bem feitas, né? Produzir as substâncias que precisam ser produzidas, dar a proteção que você precisa. Então, os telômeros, eles são essenciais. Sinamor, fala logo quais são as coisas que eu tenho que usar para manter os meus telômeros compridos ao longo da vida. Eu vou falar. Primeiro, você vai entender o que são os segredos. Então, o segredo número 1 é a presença desses telômeros, e quanto mais eu manter eles compridos, melhor. Fica lá dentro do núcleo da célula. Segredo número 2. Existem umas células dentro das nossas células, né? Células dentro da célula. Se você tá vendo aí na setinha vermelha, são essas células assim, cheias de coisinhas dentro. O nome delas é mitocôndrias. Mitocôndrias. Ali no desenho era daquele jeito e, na verdade, existe um exame que consegue enxergá-las, tá? E essa célula, ela é a casa da energia, ela é a casa da vitalidade. Então, as mitocôndrias, elas são células vitais. Quanto mais mitocôndrias eu tenho dentro do meu corpo, mais força, mais energia, menos doença eu tenho, menos chance de apresentar câncer, mesmo que o câncer seja genético. Então, o segredo número 2 é, quanto mais mitocôndrias, melhor. Sinamor, e aí o que eu faço para aumentar a quantidade de mitocôndrias dentro do meu corpo? Eu vou ensinar. Tá? Então, o segredo número 1, telômero comprido. Segredo número 2, manter uma quantidade grande de mitocôndrias dentro do nosso corpo. Com os telômeros, eu consigo ter mais idade e, por exemplo, aparentar mais jovem. Eu posso ter mais idade, mas os meus órgãos internos, eles ainda funcionam de maneira jovem. Quanto mais mitocôndrias eu tenho, mais energia meu corpo produz para que tudo isso aconteça. Mais energia e mais substâncias todo o meu corpo produz para que eu não tenha doenças, mesmo elas sendo genéticas, eu herdando da minha família. Eu tenho na minha família uma história de diabetes. Quanto mais mitocôndrias você tiver, menos chances de desenvolver o diabetes herdado da sua família você vai ter, tá? Segredo número 3, tá? O segredo número 3 está relacionado à quantidade de radicais livres dentro da sua célula. O que é radical livre? A grosso modo, radical livre é toda substância tóxica para a célula. Resumindo, é o lixo final que fica dentro do nosso corpo, dentro das nossas células. Ou seja, o nosso corpo ele produz, às vezes, tanto radical livre que ele não consegue fazer a limpeza suficiente. E quanto mais idade a gente tem, menos capacidade de limpar essa sujeira de dentro do nosso corpo. Ou seja, então não adianta só fazer energia, não adianta eu só continuar tornando as minhas células mais jovens. Eu preciso tirar o lixo tóxico de dentro do nosso corpo, que é o radical livre. Radical livre, uma quantidade normal de radical livre, é interessante porque através deles o nosso corpo ele cria defesa, ele cria uma série de reações químicas importantes para a organização imunológica do nosso corpo também, tá? Mas só que quando passa, isso vira um excesso, isso torna a célula mais incapaz de fazer o que ela precisa fazer. Ela fica uma célula doente, uma célula mais lenta. Para você ter uma ideia melhor sobre o que é uma oxidação, o que o radical livre ele oxida. E o que oxida é como se é o fenômeno do ferrugem, de enferrujar. Quando você vê um carro que está, um aço, né, um metal que está enferrujado, significa que ele está exposto ao oxigênio, ao estímulo externo, que ele enferrujou. É como se fosse enferrujar as células do nosso corpo. Quando você parte uma maçã, aquela parte de dentro, olha a figurinha que está aqui, a parte de dentro da maçã, ela fica exposta ao ar, ao oxigênio. Vai chegar uma hora que ela vai pretejar, né? Ela vai enegrecer e ela vai ficar mole, com aspecto envelhecido, ela vai perder toda a água dela. É exatamente isso que acontece com a célula, com excesso de radicais livres. Então, se você for ver a maçãzinha branquinha com antioxidante, a maçãzinha mais escura sem antioxidante. Tanto que, o que a gente faz para manter a maçã sem esse aspecto preto depois que a gente corta? A gente coloca o quê?
gotas do suco de limão. O que é o suco de limão? É o ácido cítrico. E o que o ácido cítrico faz? Ele é um dos poderosos, um dos mais poderosos antioxidantes. É como se você estivesse tomando, por exemplo, uma limonada ou um suco de laranja, ou chupando uma laranja, nada de suco, né? Chupa uma laranja, ou então faz o uso da vitamina C, que é o ácido ascórbico, que é um poderosíssimo antioxidante. Então, ele vai impedir que aconteça isso dentro da célula. Então, esse é o segredo número 3. Quanto mais idade, a gente vai perdendo essa capacidade de organizar os radicais livres dentro do nosso corpo. Então, é necessário o uso, sim, dos antioxidantes. Segredo número 4, não menos importante, óbvio, que é a reposição hormonal. O que os hormônios fazem? Os hormônios, eles vão agir dentro da célula, também promovendo toda essa organização. Os hormônios, eles influenciam na saúde do telômero, os hormônios influenciam na facilidade das mitocôndrias para se multiplicarem. Os hormônios, eles auxiliam aí na organização dos radicais livres, ele auxilia na eliminação, né, dos radicais livres também, ou seja, os hormônios, ele auxilia o segredo número 1, o segredo número 2, o segredo número 3. Então, ele é um grande coringa. Mas então, Sinamor, se eu fizesse só a reposição hormonal, eu já estou fazendo muito? Você já está fazendo uma grande parte do serviço, né? Então, para que os hormônios ajam, né, com toda essa eficácia, eu preciso que o meio esteja ok. Eu preciso que todos os minerais e vitaminas estejam equilibrados. Eu preciso que outras substâncias ligadas ao metabolismo também estejam equilibradas. Por exemplo, eu sempre falo que para o hormônio de reposição, que são os hormônios sexuais, façam efeito, você, mulher, né, tem que olhar com muito carinho e atenção se a sua tireoide ela está ok, se ela está funcionante. Por quê? Porque o hormônio tireoidiano é um dos hormônios que promovem a multiplicação de mitocôndrias. Ou seja, se você tem um hipotireoidismo, se você tem um problema de tireoide, você pode até repor os hormônios, mas o segredo número 2, ele pode estar o quê? Sendo prejudicado, né? Energia vital, para que todas as reações químicas aconteçam no seu corpo de maneira eficiente e intensa, né? Nada de metabolismo baixo. Viu a importância dessa questão? E para ilustrar aqui para você também o seguinte, ó, o telômero. Se você olhar, nós temos o menininho e o velhinho. O menininho aqui, ó, se você for olhar aqui na cabecinha dele, olha o tamanho do fiozinho dele. É grande, o telômero ele é longo, né? E à medida que o tempo vai passando, com a idade e o estresse, veja bem, estresse constante faz o quê? Encurtar telômero, ou seja, envelhece mais rápido, você abre canais de doença e pode realmente até inclusive chegar à morte. Então, o cromossomo, né, o telômero do idoso, ele é bem curtinho, é só aquelas pontinhas, né? A célula, ela já é envelhecida. Então, Sinamor, o que eu vou fazer então agora? O que eu vou fazer então agora para atuar nesses segredos todos? Então, não esquece os 4 segredos para que você realmente envelheça com saúde, não só internamente, mas também na aparência, tá bom? Te vejo na próxima aula, onde nós vamos esmiuçar tudo isso daí.